Outro ponto muito importante é você poder metrificar todas as suas ações de prospecção e negociação. Esse é um exemplo de metrificação. O que você precisa controlar? Quantas empresas você está prospectando? Nesse caso, se você entrou em contato com 100 empresas, para quantas empresas você enviou o orçamento? 10, 15, 20, 30? Qual que é o resultado que você tem em relação a isso? Outra questão, dos orçamentos que foram enviados, qual que é a sua taxa de conversão? Qual que é a sua taxa de aprovação? Isso tudo vai te dar uma visão do funil de negócio, ou seja, quanto tempo que você gasta para entrar em contato com 100 empresas. Dessas 100 empresas, qual que é o indicador que você tem de performance para saber onde que você tem que melhorar? Estou entrando em contato com muitas empresas e não estou conseguindo enviar orçamento? O que você precisa fazer? Melhorar os seus argumentos na apresentação inicial, na abordagem inicial. De repente, pode ser que você não esteja conseguindo passar pela barreira da secretária, não esteja conseguindo negociar de maneira adequada com a pessoa que é responsável por esse crédito do ICMS na indústria. E por que isso acontece? Muitas vezes você passa a ideia de ser um vendedor e não um consultor, uma consultora. Isso é que muda na hora de fazer uma negociação como essa. Você precisa se posicionar como uma pessoa que está ali para ajudar a empresa e não alguém que está ali simplesmente para vender um laudo. O novo mercado ele está muito mais relacionado com uma negociação consultiva do que com uma negociação transacional. Depois que você entende essa parte, melhorou, começa a performar melhor na parte de prospecção, tem uma outra etapa muito importante. Entendendo que na prospecção o seu objetivo é enviar um orçamento para essa empresa. Enviou o orçamento, tem uma nova etapa que é ter um tempo, um fluxo de aprovação interno naquela empresa e você precisa esperar isso de maneira pacienciosa, entendendo que cada empresa tem um tempo. Já teve situações onde a empresa demorou mais de um ano para me contratar e quando me contratou, pagou mais de 40 mil reais por serviços associados a esse laudo para crédito do ICMS. Mas já teve negociações que eu fechei acima de 20 mil reais em uma semana. Já teve negociações que eu fechei da ordem de 14 mil reais em São Paulo em uma mesa na hora, conversando com o dono da empresa, numa rodada de negociação com diversas pessoas, incluindo o engenheiro responsável pela planta. E eu tive que explicar toda a metodologia contrariando aquilo que o engenheiro achava que era o ideal. E aí nós temos que entender que nessa hora o engenheiro da empresa é o influenciador. Então você não pode conflitar com ele. Só tem que sinalizar para ele que a forma que ele está fazendo, de maneira muito sutil, é inadequada em relação ao que ele está pensando e que existem outras formas mais assertivas e é isso que nós trabalhamos. Eu costumo dizer que a parte técnica desse serviço ela é relativamente simples para quem sabe fazer, mas ela é complexa para quem não sabe fazer, principalmente considerando as auditorias e o risco que você assume, porque se você fizer um laudo de maneira inadequada você pode estar lesando, prejudicando uma empresa e nessa hora pode ser que essa empresa entre com uma ação judicial contra você caso ela seja penalizada pela Secretaria da Fazenda.